bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã de domingo para fazer a nossa devocional e neste dia um pouco friozinho, mas você aí na sua casa pega a sua Bíblia, escolha um canto da casa, um local, para que você possa então meditar conosco na Palavra de Deus. Vamos estudar hoje um pouquinho sobre Obadias, esse profeta, esse homem de Deus, o que ele falou, o que ele viu, o que ele presenciou, o que ele ouviu do Senhor e transmitiu a nós. Nós vamos extrair algumas coisas para as nossas vidas também, nessa manhã, nessa devocional. Então vai lá em Obadias, o livro tem apenas um capítulo, é o menor livro da Bíblia, mas com uma mensagem riquíssima, com uma mensagem poderosa, uma mensagem ousada, porque ela vem do Senhor. Obadias foi usado tremendamente por Deus e o livro diz da seguinte forma, o seu início, o seu primeiro versículo diz: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Obadias, ele estava vendo muitas coisas acontecendo e principalmente ele canaliza a sua profecia para Edom, os edomitas. Se você já conhece um pouco da história dos edomitas, você vai saber que essa luta não começou nessa época de Obadias, nesse período, mas ela começou muito antes, começou no ventre da mãe de Esaú e Jacó. Os dois brigaram no ventre, já vendo quem iria ser o maior, quem iria ser ali o primogênito. E depois você sabe da história, aquela armadilha toda para tomar a primogenitura e também o amor de um pai por um filho, o amor da mãe por outro filho. E toda aquela confusão foi gerando uma intriga, uma briga entre os irmãos, a ponto de os dois se separarem e depois de muito tempo se ajuntarem novamente, com até as solicitações de perdão e tudo mais, mas entre o povo de cada um nunca houve perdão, nunca houve um sincero abraço, um desejo de que as coisas fossem bem para o outro. Sempre houve intriga, houve rebeldia, houve esse distanciamento, porque essa mensagem foi propagada entre eles. E nós então devemos estar atentos com as mensagens que chegam ao nosso coração, com as mensagens que chegam com as nossas vidas, para saber discernir se elas estão nos oferecendo algo bom ou se está nos levando para o erro, para o caminho que o Senhor não aplanou para nós andarmos. É um cuidado que nós devemos ter. Os edomitas não tiveram esses cuidados. E veja então que o versículo 2 vai dizer aí, o Senhor dizendo: Eu que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. Os edomitas, eles se sentiam grandes mesmo sendo um povo pequeno, sempre foram pequenos. E eles moravam num lugar que favorecia a sua habitação, era nas fendas das rochas, e eles faziam suas casas em lugares altos e achavam que ali ninguém poderia derrubar, ninguém poderia destruí-los. Muitos tentaram e realmente não conseguiu, porque as suas casas ficavam em lugar privilegiado. Quando vinha o inimigo, eles estavam numa posição privilegiada para matá-los, para interceptá-los e não deixá-los que eles viessem invadir as suas casas. Então os edomitas viviam dessa forma, né? Dizendo que jamais alguém derrubaria, jamais alguém ganharia uma guerra contra eles. E essa profecia ela é feita num período muito triste do povo de Israel, o povo de Jacó. Esaú foi levantado esse povo dos edomitas e Jacó foi o Israel de Deus. Aqui vai dizer no versículo 3 que a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada,
que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Era a confiança que eles tinham na sua morada, na sua casa, que era bem instalada nas rochas, com visão privilegiada, ponto de ataque privilegiado contra os inimigos. Então eles mesmos tinham isso dentro do seu coração, uma soberba cresceu muito dentro do seu coração, dizendo: quem poderá? Quem poderá ganhar de nós? Quem vai nos derrubar do lugar onde nós construímos, onde nós fizemos? E isso mexeu com Deus, mexeu com o coração de Deus, a ponto então de Deus então colocar no coração do profeta para proferir então essas palavras para eles, para este povo, né? Que lá no versículo 4 até vai dizer assim: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se ninguém te derrubar, é o Senhor dizendo aos edomitas: se ninguém te derrubar, eu vou derrubar vocês. Vocês estão achando poderosos, achando que ninguém realmente aí na terra vai derrubar, mas eu vou derrubar vocês, eu vou dar um jeito de derrubar vocês. E assim o Senhor então começou a fazer algo para que este povo então entendesse que Deus também os amava, mas a ira de Deus estava se levantando a cada dia mais forte contra eles. E Deus então montou um plano usando os gentios, usando os povos, alguns povos, a qual os edomitas fizeram alianças. E aí no versículo 7 ele vai dizer assim: todos os teus confederados te levaram até a fronteira, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. Os povos sabiam que realmente para vencer os edomitas era muito difícil. Então o que fizeram? Fizeram alianças com este povo. Era muito comum um povo fazer aliança com outro povo, principalmente os pequenos faziam uma aliança com os grandes, como hoje, acontece até os dias de hoje. Mas ali o versículo 7 então está dizendo que os grandes fizeram uma aliança com Edom não para participar de suas maldades, mas para destruí-los. E aqui diz então: olha, os confederados teus amigos te levaram até a fronteira e eles até gozaram da tua paz, mas eles te enganaram e eles prevaleceram contra ti. Eles comeram do teu pão, mas enquanto subiram na casa de vocês, eles estavam lá embaixo, mas vocês permitiram que eles subissem até a sua casa. Eles foram lá, comeram o seu pão, e ali, comendo o pão, eles estavam fazendo armadilha para vocês. Eles estavam preparando então uma emboscada para tirar vocês da casa e colocar numa área plana para que pudesse então conquistar o território de vocês. E no versículo 10, ele vai falar assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-ei de confusão e serás exterminado para sempre. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Esaú e o seu povo, os edomitas, eles sempre foram um pouco mais violentos, eles sempre falaram não. Certa vez o povo de Deus a caminho precisou passar por Edom e eles não deram passagem, não deixaram o povo de Deus passar. O povo teve que dar uma volta muito grande, porque os edomitas tinham raiva de Israel, guardava mágoa, rancor de Israel e não permitiu então que eles passassem por lá. E então eles sempre usaram de violência, porque lá até eles falaram: se vocês passarem por aqui, nós vamos sair a espada contra vocês. Então eles gostavam de confusão, principalmente contra o Israel de Deus. E se alguém fosse lutar contra Israel de Deus, eles eram primeiros a se dispor aí também para a batalha, para a guerra, ajudá-los, todos os povos que queriam guerrear contra Israel. E no versículo 11 vai dizer assim: no dia em que o confrontaste, no dia em que os estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entraram pelas suas portas,
e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles. Quando Babilônia invadiu Israel e levou o povo cativo, houve muita morte, houve muita matança, houve perseguição. Na cidade de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, havia muitas rotas de fuga, e essas rotas de fuga, um historiador, certa vez escrevendo num livro, ele disse que os edomitas conheciam muito bem essas rotas de fuga. E nessa batalha, nessa guerra, eles puseram justamente nessas rotas. E eles matavam o povo de Israel que estava fugindo, ou então eles cercavam e prendiam e entregavam aos inimigos. E por isso então o texto diz: no dia que o confrontaste, no dia em que os estranhos levaram cativo, no dia que a Babilônia estava lá pegando o exército de Israel, levando cativo os estrangeiros que entraram pelas portas, vocês estavam dando coberturas, vocês lançaram sorte sobre Jerusalém, e vocês participaram de tudo isso. Então Deus estava demonstrando aí a sua ira contra Edom por eles ter feito, por ter participado dessa batalha, dessa guerra, e ajudado o inimigo contra o irmão deles. Mais interessante o versículo 12, quando ele diz assim: mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, o dia angustiante do seu irmão, um dia aonde ele deveria achar amigos e não achou. O próprio irmão ajudando um outro povo e se alegrando com as desgraças, aquilo que estava acontecendo, porque Deus diz aí, mas tu não devias olhar com prazer. Você olhou com prazer, você estava tendo prazer em participar daquelas coisas. No dia do seu infortúnio, vocês não deveriam se alegrar sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem se alegrar a tua boca no dia da angústia. O versículo 13 diz assim: nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal, no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens, no dia da sua calamidade. Então eles entraram pelas portas, ajudaram, eles sentiram prazer em todas aquelas coisas, eles ficaram satisfeitos em ajudar os inimigos a fazer o mal contra Israel, eles lançaram mão dos seus bens, roubaram os seus bens, os bens de Israel, e levaram para Edom, justamente no dia da calamidade de Israel. No versículo 14 ele vai dizer assim: nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia. Veja então que como eles conheciam o território. O texto diz que nas encruzilhadas, nas rotas de fuga, eles ficaram lá para exterminar os que escapassem de Israel. Alguns soldados estavam ali escapando da guerra, tentando se refugiar em algum lugar, e os edomitas estavam ali prontos para pegar, matar ou entregar esses soldados, esses jovens, para o povo babilônico. Então foi assim que Edom agiu por não gostar de Israel, por ter guardado esse ódio por tantos anos em seu coração, e isso foi se passando de geração a geração. E com essa profecia eu fico imaginando quantos de nós também às vezes guardamos algumas mágoas, alguns rancores, ficamos tristes por muito tempo com alguém e até compartilhamos dessa tristeza, dessa angústia, e às vezes não para sanar o nosso problema, mas muitas vezes até para fortalecer isso dentro de nós. Isso os edomitas sabiam fazer muito bem, tanto que perdurou por tanto tempo, a ponto de Deus precisar destruir esta nação, porque eles agiam maldosamente contra Israel, contra o povo de Deus, contra seu irmão. E por agir assim contra Jacó, contra Israel, Deus então
trouxe castigo para eles. Trouxe então guerra para que eles fossem destruídos. E eu fico então imaginando dentro dessa profecia, se nós também não estamos errantes como Edom muitas vezes. Se não estamos tendo um coração inclinado mais para Edom do que um coração inclinado mais para Israel. O texto diz no versículo 17, mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Não é em vão nós fazermos o bem. Não é em vão nós praticarmos o amor e o bem. A Bíblia diz que a ira, nós até podemos por um momento tê-la, mas nós precisamos trabalhar ela rapidamente, porque a própria Bíblia diz que não se pode deixar a ira prevalecer, né? Não pode deixar o sol sobre a nossa cabeça quando nós estivermos irados, porque ela vai aquecer, ela vai até amadurecer e nós vamos tomar atitudes precipitadas, atitudes que não são convenientes, principalmente para quem conhece a Deus. E a palavra de Deus então diz aí no versículo 18: e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra elas, e os consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor assim falou. Se o Senhor falou, Ele é fiel e Ele cumpre o que Ele diz. Edom estava sendo avisado do seu castigo. Edom foi avisado sobre suas maldades, sobre tudo aquilo que eles não deveriam praticar. Deus usando um homem para falar a este povo. Da mesma forma, hoje nós temos a palavra de Deus que fala a nós. E quando nós conversamos com várias pessoas, vários tipos de pessoas, nós vamos ver que existe rancores, existe mágoas, existe uma tristeza profunda, principalmente às vezes com os próprios familiares, pessoas da própria casa. Muitas vezes é o esposo guardando mágoa, rancor da própria esposa, ou a esposa guardando rancor, mágoa do esposo, ou sogra, um parentesco mais próximo. Quantas vezes as pessoas guardam nos seus corações e isso vai sendo alimentado todos os dias, esse ódio, esse rancor, a ponto de não ter uma aproximação, a ponto de não solicitar perdão, ser perdoado e assim viver o que o Senhor preparou para cada um de nós. Nesta meditação, nessa manhã, nessa devocional, eu quero levar você a pensar da seguinte forma: você tem seu coração mais inclinado a ser Israel de Deus, ou você tem um coração inclinado mais para os edomitas? Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com seus familiares e o seu relacionamento com Deus? Como você tem desenvolvido, trabalhado isso na sua vida? Pense nisso. Leia, releia esse texto, esta mensagem de Obadias, não a Edom apenas, mas a nós. E tiremos lições preciosas de tudo aquilo que o Senhor quer revelar e quer falar a nós também através dessa palavra. Examine o seu coração. Deixa Deus trabalhar o seu coração. Eu sempre gosto de examinar Salmo 26. Dá uma lidinha lá também e você vai ver como o salmista trabalha essa questão de exame. Examinar cada parte do meu corpo, a ponto de chegar, como ele diz lá no 139, esquadrinha. Examine, vai fundo, Senhor, e se tiver algo mal dentro de mim, tira, remova, para que eu não seja contado com os edomitas, mas que eu possa ser contado com aquele que está batalhando, lutando pela paz, pelo amor, pela obra do Senhor aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por essa palavra ao nosso coração. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida da nossa igreja. Te louvamos, ó Pai, por todos aqueles que estão ouvindo agora esta mensagem
e que cada um possa ser tocado de alguma maneira e fazer, ó Deus, esse exame que a Tua palavra assim pede. Abençoe, ó Deus, cada vida, cada família, abençoe a Igreja do Senhor aqui na terra, para que nós possamos ser o verdadeiro Israel do Senhor e viver como Israel do Senhor, fazendo sempre a Tua vontade. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha um ótimo dia na paz do Senhor.